Bom, vamos começar. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Vamos começar, eu vou dar continuidade a outro vídeo e aquela sequência do roteiro. Bom, antes de começar, eu queria fazer um comentário sobre, depois eu vou deixar o link embaixo do local, sobre uma entrevista com o Dr. Charles Lapp. O Dr. Charles Lapp, ele é uma das pessoas com maior experiência em tratar pacientes com síndrome de fadiga crônica e encefalite miálgica, né? Ele se aposentou recentemente, ele é um americano, morava na Carolina do Norte, tratou milhares, literalmente milhares de pacientes, né? E agora ele se aposentou e no site do Health Rising tem uma entrevista interessante com ele. Ele aborda alguns assuntos que eu acho que são interessantes para essa questão do roteiro. Primeiro, tem assim, um dado histórico interessante, que quando ele, na década de 80, ele se envolveu no cuidado de pacientes, ele teve um surto de encefalite perto da onde ele morava. E, inclusive, até uma apresentação de uma orquestra estadual e vários músicos ficaram doentes. E, inclusive, o maestro nunca se recuperou e até hoje não voltou, né? Isso foi na década de 80, ele nunca mais conseguiu voltar a trabalhar. E ele também fala que perto de onde ele morava também o que realmente colocou ele em contato definitivo com os pacientes com essa doença foi que teve um evento de uma companhia grande, assim, uma empresa grande, ele não comentou qual é, mas dessas empresas que estão listadas na Fortune, e eles tinham um evento, uma convenção, um evento comemorativo, e várias pessoas dessa empresa ficaram doentes. E ele foi chamado para avaliar um dos vice-presidentes que estava doente, que falava o seguinte, que ele conseguia trabalhar um dia e depois ele tinha que ficar 2 dias em casa de cama e não conseguia trabalhar. Ele queria a explicação disso, né? Então, só acho que dado histórico interessante para mostrar 2 coisas importantes, né? Primeiro que nem nesse último caso, a intolerância ao exercício é uma marca fundamental da doença, né? E a gente tem que sempre procurar isso. É isso que vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico e separar adequadamente os pacientes. E a outra coisa é o caráter que a doença pode ter de infeccioso, né? Você vê que tem surtos e que várias pessoas ficam doentes ao mesmo tempo, né? Isso ocorre de tempos em tempos. E aí não existe uma explicação, mas provavelmente é por algum agente infeccioso que de repente fica um pouco mais virulento, mais agressivo e que desencadeia grandes epidemias. Bom, nessa entrevista, o Dr. Charles Lapp ele fala uma coisa interessante. Eu vou tentar eu li já algumas vezes para poder dizer aqui. Primeiro, ele fala que essa doença, a nossa doença, é uma doença incurável. Né? Então, isso não é para desestimular ninguém, mas na verdade é uma doença incurável, não tem cura, né? Diferentemente de pneumonia, que tem cura, vamos supor, ou uma apendicite, isso é o que a gente tem uma doença crônica que hoje em dia não tem cura. Então ele diz que o intuito do tratamento é paliativo, ou seja, melhorar os sintomas dos pacientes que estão sofrendo. E ele foca em 3 áreas, que eu já falei brevemente no vídeo anterior, que é controle de dor, controle do sono e aprender a questão do que eles chamam de pacing, ou que é você saber dosar sua energia e você não provocar crises que vão sendo somatórias e que vão desencadear um quadro clínico pior. Ele falou que isso é a base do tratamento. Sintomas, controle de sintomas, sono, controlar a dor e ensinar os pacientes a respeitar os limites, não se excederem, porque para eles não caírem no ciclo vicioso. E dieta, né, que também já comentei, acho que no último vídeo. Bom, eu acho que isso é importante.
nunca é demais lembrar essas três coisas, né? Bom, o Dr. Lapp, ele também vai falar sobre algumas coisas, algumas outras medicações. Uma delas é a naltrexone em doses baixas, ou super baixas, né? O naltrexone é um derivado de morfina, ele na verdade é um antagonista de ópio, né? E ele é usado normalmente para pessoas que são alcoólatras, viciados em drogas, e ele pode ser usado em doses muito, muito baixas para controlar alguns sintomas neurológicos e dor. Não vou entrar especificamente na explicação do naltrexone, porque, primeiro, nunca usei naltrexone em dose baixa para ninguém, então não conheço. Mas conheço pessoas que estão usando, e acho que no futuro a gente pode falar mais especificamente. E ele fala de alguns suplementos que ele acha interessante, que é o que eu vou falar. Muito bem, para falar de suplemento, primeiro, é interessante notar algumas coisas que a gente sabe que acontecem. A gente sabe que existe uma má função, que a gente produz pouca energia e que existe uma má função das mitocôndrias. O que são mitocôndrias? São estruturas que estão dentro das nossas células, que são responsáveis pela produção de energia, né? Então, elas são as usinas de força do corpo da gente. Bom, e já tem algumas evidências que as mitocôndrias o funcionamento delas está prejudicado na nossa doença. Então, alguns suplementos são tentativas de ou reverter ou melhorar a função das nossas mitocôndrias. Então, um deles é a D-ribose. A D-ribose é um tipo de açúcar que tem um metabolismo um pouco diferente do açúcar da glicose normal. E então ela pode dar alguns picos de energia que para algumas pessoas ajudam, principalmente nos momentos de crise. A dose mais ou menos é 5 gramas, 3 vezes por dia, uma dose pequena. Alguns problemas, assim, a ribose é um açúcar e tem toda a questão do açúcar que eu falei, sobre a dieta, que ficar consumindo açúcar não é uma coisa interessante. Mas, eventualmente, num período em que você está ruim, com a energia muito lá embaixo, acamado, talvez seja uma coisa interessante. Eu usei D-ribose e para mim não fez efeito nenhum. Não é barata a D-ribose, tá? É um produto razoável, eu acho que é um produto caro. Muito bem. A outra suplemento que o Dr. Lapp fala que é interessante é a L-carnitina, né? A carnitina é uma substância importante para o transporte de gorduras dentro da mitocôndria e na produção de energia. E a gente consegue carnitina na dieta, mas assim, se você quiser com uma dose maior, seria interessante você usar como suplemento. A média de dose é 2 gramas por dia, 2 a 4 gramas por dia. Eu usei a carnitina, para mim ajudou. Ajudou que em poucos dias, por exemplo, eu não consegui ganhar, vamos assim, meus limites continuam o mesmo, mas